participantes da aula de hoje. Deixa eu ver primeiro aquele mesmo lance, deixa eu ver quem eu estou vendo primeiro, depois quem eu não falar o nome é que vai me dizer, porque aparece só 9 pessoas para mim, né? E aí tem mais, aí eu vou falando. Então, Samuel, eu estou vendo, Breno Santana, Paulo Vitor, Breno Lima, Casey, isso, Juliana, isso, Jonas, Tia, eu tô aqui Miguel, também. Oi! peraí, Miguel Ângelo, calma aí, Miguel Ângelo, você está sumido, João Pedro, Matheus Felipe, quem mais? Thalita, Eu tô aqui quem também, tia. Júlia, isso, vai falando. Isaac, certo? Sofia, mais alguém que faltou? Maria Raíssa, Maria Raíssa. tá aí? Oi, Maria Raíssa. Finalizou? Oi. Conferindo. Breno Santana, Breno Lima, Isaac, Jonas, João Pedro, Juliana, Júlia Casey, Matheus Felipe, Miguel Ângelo, Samuel, Sofia, Thalita, Paulo Vitor e Maria Raíssa, ok? Faltou ninguém mais, né? Não. Não, né? Então tá bom. Então vamos dar prosseguimento. Gente, nós vamos ter um encontro sábado. Eiba! A primeira aula, tá? Sim. Não esqueçam. É o último sábado letivo. Verdade. Estamos chegando na nossa reta Glória final, a gente, Deus. né? Glória a Professora. Deus. Oi, Jonas. Posso ir Fala, no Jonas. banheiro? É o quê, Jonas? Posso ir no banheiro? Ah, tá. Então, gente, nós já iniciamos o nosso Posso, último tia? capítulo. Oi, Jonas. Pode ir? Pode, vai lá rapidinho. Nós já iniciamos o capítulo 12, né? O mundo medieval, uma outra parte da história, né? Já falamos dos francos, né? Terça-feira, chegamos a falar deles. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar aqui nosso slide. Isso. Aí. Certo? Iniciamos aí o nosso slide falamos dos francos, né? Que era um dos povos bárbaros que entraram dentro do domínio romano e se fixaram na região que depois vai surgir a França, né? Professora, para abrir em que página? Que É para abrir em página? que página? Ó, eu só estou fazendo comentário do que a gente já trabalhou, 296. Ok. Ok? Aí nós falamos disso terça-feira. Todo mundo concorda? Certo? Cadê meninos? Cadê meus meninos falantes? Oi. Eu tenho que ouvir. Sim! Pode Aê! repetir, porque eu estava abrindo a página. Isso! Então, aí nós falamos, eu até comentei das dinastias, né? Que a dinastia é um poder que passa para qualquer membro da família, não Sim. só de pai para filho. Aí é poder hereditário, né? Que até perguntaram se podia passar para alguém que não seja da família. E você falou Isso, que não pode, só pode ser membro da família. isso. Fala. Professor, qual a Diga. página? Qual é a página? 296. 296. Isso. Lembrando, Breno, que essa parte aí a gente já falou na terça-feira, Ok. tá? Aí eu estou relembrando.
Falamos também na página 297. Falamos, vocês conheceram esse bonitão. Vocês conheceram esse bonitão aí, né? Qual? Sim. Ele parece um abacaxi. A coroa, né? É. Não, a cabeça dele parece um melão. Aí quando coloca a coroa, parece um abacaxi. Ai, meu Deus do céu, caramba, essa foi boa. Então, só para lembrar, né? A gente sempre relembra o que trabalhamos. Então, desse grupo dos francos, né? Foi escolhido um primeiro rei, que foi, ele tinha o nome de Meroveu, né? E ele vai se fixar na região da Gália. A Gália é onde será exatamente o centro da atual França, né? E ele vai combater outros povos que vão entrar, eles entraram, né? Todos os povos germânicos aí entraram dentro do império, cada um foi ficando num lugar, foi formando um reino. Bom, os francos já estavam lá organizadinhos. Aí, outros grupos queriam entrar e, pegar, tomar conta desse reino. Nós já vimos isso, né? Nós vimos aí na história das outras civilizações que isso sempre acontecia. E agora, no período medieval, isso ainda vai acontecer, a gente ainda vai falar disso, mesmo que seja continuando no ano que vem. Então, a gente vai ter muito isso. Quando um grupo está organizado, quem não tem uma organização quer entrar e tomar conta. E aí o Meroveu vai lutar para expulsar esses outros dessa região, né? E vai continuar, mas seu filho não tinha uma habilidade em fazer esse combate, em organizar esse conflito. Aí quem vai assumir é o neto dele. O neto dele, o Clovis, né? O Clovis. E aí Clovis vai acabar de expulsar esses outros que estavam aí querendo invadir, né? O meu avô morreu e tal, o pai não teve condições e acabou o neto assumiu Clovis, né? E aí com Clovis é que vai começar essa dinastia merovingia, que é o nome do avô, que foi o primeiro rei. E olha que detalhe interessante, gente. Ele acaba se convertendo ao cristianismo. Vamos lembrar um pouquinho que página, eu estou falando da página 297. O que Oi? Aqui ali, a imagem da 297, o cara vai cortar as costas dele? O cara vai cortar? É, ali. No livro? É, na imagem. Não. A imagem é a coroação aí de Carlos Magno, que a gente já vai falar dele agora. Mas tem uma parte lá, que parece um cavaleiro com... Parece um que vai abraçar e tem um cara atrás parece uma faca, sei lá. Sabe? Não. Talvez seja uma câmera. A gente vai falar, deixa para quando eu começar a falar do Carlos Magno, tá bom, João? É João que está falando? Deixa a gente começar a falar de Carlos Magno, que aí a gente visualiza essa imagem melhor. Então, deixa eu só finalizar aqui. Então, né, o Clovis, ele vai assumir como o segundo rei, né? Vamos dizer assim. E como os povos germânicos, gente, nós vimos que eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. Eles vão aprender a religião cristã com os romanos, né? Porque eles vão conviver. Quando eles tomam conta dessa cidade da Gália, eles começam a conviver com os romanos. E aí aprendem também a religião cristã.
E, gente, eu pesquisei aqui, anotei, só não precisa se preocupar com isso, não, é só uma curiosidade. Quando o Clovis morre, ele deixa 4 filhos. Gente, o nome dos filhos dele é bem esquisito, ó. Teodorico, Clodomiro, Childeberto e Clotário. Tudo nome esquisito. Só Professora, nome- isso é nome? É nome, né? Palavrão. Pra mim, pra mim isso não é nome, não. Pra mim isso é um palavrão. Então, era o Tem que nome, lavar a boca depois de falar. Professora, era o nome dos depois filhos. você faz pra mim, eu falo, tá me xingando? Era o nome dos filhos de Clovis, né? E aí, quando ele morre, o reino que o avô começou a organizar é dividido em 4 partes. Cada filho vai ficar com uma parte, para não dar muito problema de briga, né? Mas o que vale mais é a coroa, né? Seu rei. Sim, mas aí, quando ele morre, ele tem esses 4 filhos, aí o reino, né, da Gália, que é hoje a França, é dividido em 4 partes. Cada filho dele vai governar uma parte, Ah, tá. tá? E então eles passam da mesma, tipo, mesmo tamanho, mesma medida, né? Isso, certo? Aí nós vamos ter a coroação de Carlos Magno, né? Carlos Magno aí era ele não era filho de Clovis. Aí já veio o livro, ele pulou essa passagem dos filhos de Clovis até Carlos, mas só para vocês terem uma ideia, esses filhos de Clovis, eles não souberam governar muito bem. Então, um outro. Lembra que eu falei e comentei do Pepino o Breve? Sim, Então, esse Pepino Breve, ele era um funcionário do governo e ele se destacou. Como os 4 filhos não deram conta de governar, ele assume, ele era chamado o mordomo do paço, quer dizer, ele era o cara que sabia de tudo dentro do império. E aí, Carlos Magno é que é filho desse Pepino. Né? Olha, se fosse pepino, podia ter abóbora, chuchu e batata, né? Vamos de comida, isso é mais fácil. Né? Então, é só para vocês terem essa noção, porque a gente falar de Carlos Magno agora, tá? Então, foi isso. Os filhos de Clovis não conseguiram organizar as suas terras, aí Pepino Breve tomou as terras deles e continuou a administração. E aí, Carlos Magno é filho de Pepino Breve, que vai assumir como imperador, né? Porque senão vocês iam ficar assim, meio que perdido, né? Da onde surgiu esse cara? Então, esse cara surgiu aí desse segmento aí que eu expliquei para vocês. Então, aqui, novamente, a gente percebe, ó, a coroação de Carlos Magno pelo membro da igreja, né? Que a igreja vai ter muita importância nesse período. Eu cheguei a falar sobre isso, não já? Aham. Isso. Então, Carlos Magno, ele vai iniciar uma outra dinastia com o nome dele, Dinastia Carolíngia, de Carlos. Esse tem o Outro apelido. nome estranho. Né? Bom, Carlos até não é tão diferente, né, gente? Não, Carlos é normal, mas tô falando Carolígia, ué. Aí no caso é o nome da dinastia, da família, né, que vai começar o governo desse período. E aí, gente, nós vamos ter aí a coroação, né? O Papa Leão III vai colocar como rei dos francos, né? Aí começa o Império Carolíngio, né? Toda vez que a gente fala de Império Carolíngio, a gente lembra que Carlos vai dar início
né? Cheguei a mostrar essa imagem também, não foi? Cheguei? Cheguei a mostrar Aí, ó, essa. abacaxi Chegou a parece. mostrar. Aqui já é Carlos Magno um pouco mais novo, né? Ou melhor dizendo, mais arrumadinho, né? Cabelo cortado, Professora, barba não diz parada. que é cabeça de abacaxi? Aqui, tá Cabelo vendo? apagado. Nessa aqui, ele tá com o cabelo grande, barba comprida, um pouquinho, ele deixou ficar assim, né? Mas aqui tem uma imagem dele. Até que ele não era tão feio, não, gente. Aí. É A verdade. Até cabeça que ele dele não. parecia um abacaxi. Ele parecia um abacaxi com essa coroa. A coroa é que lembra as folhas do abacaxi, né? Não é a cabeça dele, é a coroa. É a coroa. Então, vocês não vão esquecer. Carlos Magno, vocês vão ficar com essa ideia agora na cabeça. Carlos Magno é aquele sujeito que tem a coroa que lembra o abacaxi. Eu já apelidei ele de cabeça de abacaxi. Ah, tá bom. Essa foi boa. Né? E aí, Carlos Magno no poder, o que ele vai manter? Que era uma tradição dos germânicos, né? Do grupo deles. Era o quê? As leis continuam sendo orais, né? Ele não passou a escrever as leis. Tudo que era lei se falava e todo mundo sabia, né? Dividiu o território em várias partes, porque o império era muito grande e ele não dava conta de governar tudo. Então, ele vai dividir algumas áreas e vai, vamos dizer, oferecer alguns nobres, como duques, marqueses. Eu esqueci de apagar isso aqui. Duque, marqueses e condes. Desculpa. Pronto, consertei agora. Então, duques, marqueses e condes, que eram pessoas com títulos de nobreza, né? E vai incentivar a parte cultural, que vai se chamar Renascimento. Por quê? Nesse período, os bárbaros, eles não tinham uma cultura de leitura, essas coisas assim. Mas Carlos Magno, em contato com os romanos, aprendeu, gente, olha que legal, ele aprendeu a valorizar os livros, o ensinamento aos outros, quer dizer, através de uma escola. E aí, ó, o Renascimento carolíngio, ele se preocupou com essa parte cultural no reino dele. Então, ele vai apoiar as pessoas, os escritores, né, os intelectuais, abriu escolas e mosteiros, né, onde alguns padres iam iniciar sua carreira, apoiou a tradução de livros de outras línguas e a cópia de manuscrito, e protegeu o artista. Essas cópias, gente, do livro, porque os livros não eram impressos como hoje, que a indústria vai lá, imprime milhares de páginas, depois vai cortando e vai montando. Então, os livros realmente eram feitos manualmente. E aí, para você ter um livro, só tem aquele, você quer um daquele, você tem que copiar tudo daquele livro para um outro papel e montar um outro livro. Olha que, como isso demorava, né? Muito tempo. E aí, quem fazia essas cópias dos livros eram aquelas pessoas que estavam lá nos mosteiros, aquelas pessoas que estavam iniciando, vamos dizer, na parte religiosa, os monges. Então, eles vão ser chamados de monges copistas, porque eles vão ter a função lá dentro do mosteiro de copiar os livros. Gente, imagina quanto tempo demorava para copiar um livro, né? Não era pouca coisa, não, né? Então, por isso que é chamado Renascimento Carolíngio. Tipo, se eu fizesse uma pergunta, gente, o que foi o Renascimento Carolíngio? Aí você poderia colocar assim, Carlos Magno, ele criou escolas, mosteiro,
apoiou a tradução, cópias de livro, pronto. Essa parte cultural. Só isso. Oi. Mas quem comprava o livro era ele, Carlos Magno? Quem encontrava os livros? Não, que copiava, escrevia. Não, quem copiava eram outras pessoas. Mas ele, por exemplo, o que a pessoa precisasse, se não fosse um monge, se não te vivesse lá nos mosteiros, porque os mosteiros eram lugares separados da cidade, eram lugares mais afastados, aonde os monges, né, aqueles que estavam iniciando a sua carreira, né, vamos dizer, de padre, ficava. Então, era bem distante da cidade. Aí os monges copiavam livros que já tinham lá, da parte religiosa, Bíblia, e por aí vai. Alguns escritores religiosos e outras pessoas da cidade que também tinham essa habilidade de ler, escrever, traduzir para a língua deles, né? Então, o que a gente tem aí, nós estamos falando de uma área que era do Império Romano. E aí a gente tem a língua do latim, tanto em Grécia como em Roma. Mas, por exemplo, os francos não falavam latim, então precisava traduzir aqueles livros para a língua que eles soubessem. Então, Carlos Magno, ele vai, né, apoiar essas pessoas a fazerem isso. Vai dar uma ajuda a essas pessoas. Essa a importância desse momento nesse Império Carolíngio. Tudo bem, gente? Até aqui? Tá tranquilo? Alguém quer saber? Oi? Tem alguém que é com dúvida? Jonas, tá tudo ok? Tudo ok. Ah, então tá bom. Qualquer dúvida, me interrompa. Gente, olha só, eu coloquei esses dois mapas aqui para vocês verem que depois da morte de Carlos Magno, ele também tinha 3 filhos. Carlos Magno também teve os 3 filhos. Os nomes dos filhos dele eu não peguei, mas vou pegar para depois vocês saberem. Então, ele teve 3 filhos. Isso era comum. Quando o império era muito grande e o pai morria, o que fazia? Dividia aquilo, uma parte para cada um. Por quê? O poder era um para 3 pessoas, né? Nós vimos isso lá em Roma, não deu certo, né? E aí ficava uma parte para cada um. Então, essa primeira imagem aqui, vou aumentar um pouquinho mais, ó, essa primeira imagem do lado esquerdo é o Império de Carlos. Oi? Eu pesquisei, agora eu já sei os nomes. Posso falar? Dos 3 nomes? É. Ah, tá aqui. Eu esqueci. Fala. Ah, mas aqui não tá, não. Aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui Loeiro, Idoso, Pepino, Oculo e Pepino de Itália. Não, tá errado isso aí. Tá errado. Eu sei, eu pesquisei, achei. Não precisa pesquisar, não, tá aqui, ó. Eu achei o mapa que tem o nome deles. Ó, tá aqui. Ah, tá ali. Lotário, Tá Luiz aqui. e Carlos. Isso. Então, vamos analisar o primeiro mapa. Essa partezinha aqui, clara, esse verde mais claro, era parte do Império de Carlos Magno, né? Olha, era grande, né? A França hoje é só essa parte aqui assim, ó. É metade disso aqui. Então, a gente tem aqui, o Império era muito grande, né? Isso aqui foi ocupado em 771. Aí, mais à frente, né? 9 anos depois, ele ainda aumenta a sua extensão para essa parte verde escura. Olha, era muito grande, né, gente? Ó, aqui é uma parte aqui, ó, da Itália, né? Ó, bem grande. Então, quando Carlos Magno morre, olha só, a divisão desse mesmo império para os seus 3 filhos. Aí a gente tem aqui Carlos, né? Carlos tem o apelido de O Calvo. Calvo porque ele deveria ter as entradinhas aqui na cabeça, é calvo, né? Quando a pessoa dá aquelas entradas aqui no cabelo.
Sempre tem uns apelidos meio loucos, gente. Aí tem Lotário, olha que nome bonito, gente. Vocês vão botar até no filho de vocês, hein? Lotário, olha que bonito. Tá maluco? Com certeza. Ó, Lotário. Então, Carlos vai receber essa parte aqui da esquerda, em vermelho. Professora, até o nome Oi. Pepino é melhor. Até o nome Pepino é melhor que Lotário. E Lotário vai receber essa parte do meio que se estende aqui, ó. Aqui a botinha aqui, ó, a Península Itálica, né? E Luiz, o Germânico, esse aqui recebe o nome de Germânico, o apelido. Luiz, o Germânico, ele fica com essa parte da direita. E quem vai resolver essa divisão, gente, era o Papa que vai resolver essa divisão. Para vocês verem que nesse período medieval, isso é uma coisa para a gente guardar lá naquele nosso baúzinho. Professora, vou guardar então, hein? O que a gente vai guardar no baúzinho? Que nesse período medieval, a igreja católica cristã, ela passa a ter um poder muito grande junto com os governantes. Então, tem um imperador, tem um rei, a igreja está junto ali com eles. Por quê? Porque um favorece o outro. Por exemplo, o rei, o imperador, pode financiar obras da igreja, pode dar ajuda financeira para a igreja, né? E a igreja vai fazer o quê? A igreja vai falar para as pessoas na hora da sua cerimônia religiosa o que o imperador deseja. O que o imperador deseja? Vocês vão ver mais à frente, talvez mais à frente nós vamos falar disso, está dentro desse capítulo ainda, que a igreja, gente, vai falar para os camponeses que eles nasceram com aquela função de camponês porque Deus escolheu eles para ser assim. Eles nunca poderiam querer ser uma pessoa rica ou melhorar de vida, porque Deus escolheu eles para ser assim, trabalhadores. Tá bom, Samuel. Vê se consegue ligar, Samuel, que aí ele vai carregando. Então, gente, era isso. Era uma troca de favores, né? Quem estava no poder político apoiava a igreja e a igreja, por sua vez, fazia com que as pessoas pensassem o que a igreja queria, o que o imperador queria. A gente vai ver isso aí mais à frente. Vai ter gente aí questionando muito essa situação. Lembrando aquilo que eu falei terça-feira, né, gente? Nós estamos conhecendo o poder da Igreja Católica no período medieval. Desse período medieval até os dias de hoje, muitas mudanças aconteceram, tá? Só para confirmar aquilo que eu havia falado. Então, Carlos Magno, né, deixa 3 herdeiros, o Papa vai fazer essa divisão aqui, que é o Tratado de Verdun. Vou escrever aqui para vocês. Vocês podem anotar aí nessa página só o nome do tratado, porque no livro de vocês ele não aparece, ele não citou. Só faz essa anotação aí. Peraí, deixa eu escrever no chat. Anota aí na página 297. Anota o que eu vou passar no chat, gente. Divisão do Império Carolíngio. Divisão do Império Carolíngio após a morte de Carlos. Através do Tratado de Verdun, ou Verdun. Tá aí, gente, no chat, ó.
copia essa frasezinha que eu coloquei, pode ser copiada aqui, ó. Pode ser copiada numa beirinha aqui em cima, ou aqui no espacinho aqui do lado, aonde tiver uma beirinha branca do livro. Estão anotando, gente? Sim? Na página 297? Sim. Pode ser na página Eu já 297. anotei. Então, anota aí. Eu já anotei. Já anotou? Beleza. Quem já anotou? anotei, já tá no baúzinho da memória. O baúzinho da memória também é bom. Tá fechado as 7 chaves. Muito bem. Não perca a chave, hein? Aham. Porque vai ter mais coisas para guardar lá. Então, Então, gente, essa divisão aqui, né? Essa divisão aqui que o Papa vai fazer é o nome do documento que vai fazer essa divisão é esse aí, Tratado de Verdun, ou se pronuncia também Tratado de Verdun. Tanto faz. A escrita é uma só, tá? Então, aí fica essa divisão aí do Império de Carlos Magno. E aí, nós vamos ter uma coisa, na página 298, um tema chamado feudalismo, que tem a ver com esses povos germânicos que entraram aí no Império. Não é um tema, apareceu uma fada, né? Eu tenho que falar bem isso para a pessoa não pensar isso aí. Apareceu uma fada e fez... Plim, apareceu esse momento do feudalismo. Não. Isso vem a partir desse segmento que nós estamos falando, né? Da invasão dos povos bárbaros. A gente conheceu aí uma parte do reino dos francos. E aí vamos continuar. Então, ó, com as migrações, gente, é quando vai de um lugar para o outro dentro da própria região, dentro do próprio estado, dentro do país, tá? Migração. E imigrante é quando vem de fora para o nosso país, tá? Então, com as migrações dos povos germânicos, houve um declínio das cidades. Então, o que aconteceu? Os povos germânicos, eles começaram a ir para o interior, né? Nós já falamos disso mais atrás um pouquinho. A cidade passou, né, a ficar um pouco mais vazia, porque as pessoas estavam indo para a área rural, para trabalhar. Lembra que eu disse que os soldados tinham perdido o trabalho, o emprego, né? O comércio não estava vendendo muito bem, e aí as pessoas precisavam de algum lugar para trabalhar. E aí, gente, eles vão pedir trabalho aos senhores que tinham muitas terras. Então, ó, as pessoas passaram a se refugiar nas áreas rurais que pertenciam à nobreza. Essas grandes propriedades eram os feudos. Os feudos. Aí eu botei, ó, sinal de igual, terras. Então, os feudos, nós vamos aprender a falar a partir de agora esse detalhe. Quando a gente for falar de terras, nós vamos falar a palavra feudo. Feudo são terras bem grandes. E quem é dono do feudo vai se chamar senhor feudal. O senhor feudal. O Jonas vai ser um senhor feudal. Breno Lima vai ser um senhor feudal. Mateus Felipe, um senhor feudal. Donos de muitas terras. É dono do feudo, senhor feudal. Ó, certo? E aí, aonde vai se desenvolver as atividades agrícolas? Gente, eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem a ideia de um feudo. Não era uma terrinha pequena. Observe esse desenho aqui, ele ilustra bem o que a gente está falando. O que a gente está falando. Então, ó,
tem um castelo aqui no meio. De quem será esse castelo aqui? Quem é que vai morar aqui? O dono do feudo. Fala, Jonas. Senhor feudal. Isso, você é um senhor feudal, Jonas. Você tem a sua casa, que é um castelo. Olha que maravilha. E aí, gente, vão existir vários castelos de donos de terras, de pessoas nobres. Aí a gente também vai observar nessa imagem, tá dando para todo mundo ver direitinho? Ó, eu aumentei mais ainda para vocês visualizarem bem. Você observa que tem várias partes de terras, tem uma grande mata aqui atrás, aqui também tem umas outras partes diferentes. Aí nós vamos ter, aqui nós temos algumas casinhas, temos pessoazinhas andando aqui em volta, né? Aqui nesse lado esquerdo, acima, nós vamos ter também uma plantação e umas casinhas, né? Então a gente vai conhecer como é esse feudo. Então, os nobres, senhores feudais, eles são donos dessas terras todas. Então, cada senhor feudal tem, né, é dono de terras imensas. E essas terras vão ser organizadas como está aqui. Vai ter a área dos trabalhadores, que vão se chamar, gente, servos. Ué, por que servos? Porque vai servir. Eu não falei, acabei de falar que as pessoas estão indo para a área rural para trabalhar. Meninos, falem comigo, por favor. Oi. Oi, vamos ficar ligados? Eu não disse que as pessoas estavam saindo da cidade e indo para a área rural? Sim. Então, e lá eles vão procurar trabalho, né? Então, eles vão trabalhar aí nessas terras do senhor feudal. Vão trabalhar nas terras do Jonas, e Jonas vai oferecer, não vai pagar salário, viu? Os senhores feudais não pagam salário. Ele vai oferecer uma parte, por isso que tem essa imagem aqui, ó. Uma parte... Ah, os feudais... Oi? Senhora, então os feudais são mão de vaca? Não, vamos entender. Calma aí. Olha só, vocês estão percebendo nessa imagem aqui, umas casinhas aqui, outras do lado de cá e mais acima? Estão percebendo que tem grupinhos de casa? Estão visualizando, gente? As casinhas aqui, grupo aqui, um outro grupo aqui. Sim, tá, grupos, Então, grupinhos, casinhas. Então, essas casinhas serão as áreas aonde o dono da terra, o senhor feudal, vai oferecer para as pessoas que estão chegando pedindo trabalho. Então, as pessoas vão ter direito, ela não vai receber salário, mas elas vão ter direito a morar nesse lugar e a fazer a sua agricultura. Ah, tá. Isso é bom. Parece muito bom, né? Mas também não vai ser tão bom como a gente está pensando, não. Tem coisa vindo ruim aí para frente. Olha só. Então é melhor ganhar o dinheiro. Então vamos pensar. Então o senhor feudal vai abrigar essas pessoas, né, que estão chegando em lotes de terra menores, e essas pessoas vão poder cultivar o seu alimento, né, gente? Não tinha supermercado, produto industrializado, né? Nada disso. Tudo se comia o que plantava. E aí a gente vai ter as áreas do senhor feudal e as áreas do servo. Por que servo? Ah, ele é escravo? Não. Por que que ele não é escravo? Porque ele não é comprado e nem vendido. Ele é apenas um servo. Ele vai servir. Por isso, servo. Ele vai servir
ao Jonas, que é dono dessa terra. Ele vai trabalhar. Jonas está oferecendo uma casa e terra para ele cultivar. Ele vai cultivar, né, a terra dele para ele obter o alimento dele. Mas ele vai trabalhar para o Jonas, na terra do Jonas. Tá? Então, ele vai trabalhar para o dono da terra e ele vai ter que fazer uma plantaçãozinha para ele comer. Porque ele não pode tirar o que ele planta lá para o dono da terra, não. Aquele é só do dono da terra, é só do senhor feudal. Viu, seu Jonas? Jonas tem a produção dele, né? Eu trabalho, eu sou um servo, eu trabalho para o Jonas, né? O Jonas me ofereceu uma casa e uma terra para eu plantar, para eu comer, mas se eu não plantar, eu vou ficar com fome, porque o Jonas não vai tirar do dele para me dar nada. Professora, continua com minha opinião dos feudal que são mão de vaca. Mais ou menos, por isso que eu falei. Essa é verdade. Viu, senhor Jonas, senhor feudal? Então, seria mais ou menos isso. Então, é isso que vai acontecer. Essas pessoas vão vir trabalhar nessas terras para o dono da terra, o senhor feudal, mas eles têm que trabalhar para eles também, senão eles não comem, né? E aí, toda essa área grande aqui, aí a gente percebe, professora, o castelo tem uma água em volta. Alguns castelos puxavam água de algum rio próximo para poder fazer o quê? Fazer um certo impedimento, né? Para atravessar, para entrar no castelo, só por essa entradinha aqui. Para o senhor feudal ficar um pouco protegido, vai que aconteça um grupo chegando, atacando todo mundo aqui. Ele está mais protegido, ele puxa a porta dele aqui, ó, o portão dele, para entrar aqui vai ser mais difícil. E ele vai ter os seus soldados ali dentro. Viu, senhor Jonas? O senhor é poderoso, o senhor tem um pequeno exército aqui dentro desse castelo, hein? Professora, Oi? Breno também é seu feudal. Oi? Breno? Sim. Professora, Breno se fosse também. eu ia pegar um feudal e botar ele no meio da guerra. Não, mas ele é o dono da terra, ele tem poder, né? Os exemplos que eu dei aí, né, de vocês serem o senhor feudal, né, o dono da terra, é só para vocês ter esse entendimento. O senhor feudal é o todo-poderoso. É o todo-poderoso, né? Aí ele está lá separado. Vocês vejam que ele mora num castelo bem isolado do restante da propriedade. Por quê? Verdade. Né? Então, quando acontece alguma coisa, né, a gente até vê muito isso em filme. Não é que todos os castelos, gente, terão essa água em volta, mas geralmente todo castelo tem uma entrada como essa daqui. Qualquer coisa, eles puxam e fecham a entrada, né? Vários filmes que retratam a parte medieval mostram esses castelos com essas entradas assim, que elas são para a proteção de quem está no castelo, né? Então, tudo bem até aqui, né? Apresentei o senhor feudal, o feudo e os servos, né? Então, nós aprendemos o senhor feudal, dono da terra, o feudo é a terra, e o servo é aquele que vai trabalhar como um camponês, né? Vai trabalhar na área rural, vai plantar, é isso. Tá difícil, gente? Não. Tá dando para entender, sim. Se não tiver, avisa. Aí nós vamos ter, o governo passou a ser exercido de uma forma descentralizada. Nós falamos agora mesmo de Carlos Magno, né? Nós falamos de poder, onde uma pessoa tem o poder, o que ele fala, todo mundo tem que cumprir. Nesse período aí, o rei de algum reino,
Ele até pode existir, mas ele não vai ter, gente, poder sobre os senhores feudais. Vamos supor que eu agora seja um rei, mas eu não estou tendo mais poder, porque Jonas tem um grande poder, Breno tem um grande poder, Mateus tem um grande poder na região. Então, eu vou ficar agora só lá no meu canto, e quem vai me sustentar são vocês, senhores feudais. Cada senhor feudal. Oi? Se isso acontecer de verdade, eu te dou minha terra. Então, gente, olha só, se vocês, vamos pensar aí, nessa questão aí do poder descentralizado, é isso, é que o rei, ele até continua existindo, mas ele não tem mais poder de falar o que ele quer e todo mundo cumprir. Por quê? O reino, o feudo do Jonas é muito grande, o do Breno, do Mateus, né? Vamos lá, João Pedro, também tem um reino muito grande, e cada um de vocês é o governante do seu feudo. O Jonas pode fazer um governo diferente do Breno, e por aí vai. Tá certo, Paulo Vitor? Então, é isso. Então, eu não estou mais com poder nenhum. Por isso, gente, a gente vai usar esse termo, descentralizado. Centralizado é quando a pessoa tem o poder. Descentralizado é quando não tem poder. Né? Porque, o poder está nas mãos dos senhores feudais. Tá? Vou pedir demissão. Tá bom. As terras e o título de nobreza eram doadas pelo rei, como recompensa aos líderes por terem participado da guerra. Parte de... que quando nós falamos antes ali, que o outro também deu o poder de conde, marqueses, né? Isso são títulos de nobreza, é simplesmente um papel e dá um título para a pessoa, né? E aí essas pessoas eram donas dessas grandes terras, se tornaram senhores feudais. É isso que eu estou querendo. E aí eu coloquei aqui para vocês, gente, uma definição de feudalismo, né? Então, vou pedir a Juliana, você pode ler para mim aqui essa definição? O feudalismo foi uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, o feudo, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média. Isso aqui é uma definição, tipo, o que foi o feudalismo? Uma organização econômica. Por que econômica? Porque ela vai envolver a agricultura, que era o grande negócio, era a agricultura, né? Vai envolver a política, porque cada senhor feudal vai governar o seu reino. E social, por quê? Porque ela está envolvida com as pessoas ligadas à terra. Então, é uma organização econômica, política e social baseada na posse da terra, que era o feudo, né? Então, a gente tem esse detalhe para aprimorar aí, para a gente guardar essa informação. Olha só, gente, como era aquela imagem um pouquinho diferente. Como era um feudo. Depois eu subo aqui para a gente falar daqui de baixo. Só para a gente fechar isso aqui na aula de hoje. O fosso, né, que era a água, vocês vejam nessa imagem aqui, tá vendo? A captura de água vindo de outros rios. De um rio que passasse aqui perto, né? O castelo, onde vivia o senhor, a caça que era feita na floresta. Existem alguns filmes que você vê isso. Num castelo, encontra-se vários senhores, nobres, donos de terra, e eles saem para caçar, montados a cavalo, levando cachorro. Era divertimento. Vamos caçar. Era isso. Era a diversão dos nobres.
né? Aí a gente tem aqui ainda, ó, a aldeia onde moravam os camponeses, ó. E aqui a gente tem uma pontezinha, né? Gente, às vezes, se você viesse por essa estradinha aqui, passasse por aqui, vocês acreditam que às vezes você teria que pagar pedágio aqui? Olha como eles eram espertos já naquele tempo. Ó. Alô, pessoal? Oi. Oi. Não se distraindo aí com outras coisas. A pontezinha aqui, às vezes, era cobrado pedágio, tanto essa aqui como essa aqui, para passar. Ó, já sabiam arrumar uma grana já nesse período antigo. E aqui é o cultivo onde os servos trabalhavam para o Senhor. Aqui, ó, vários pedacinhos aqui onde eu estou passando o cursor. Tudo isso aqui era a agricultura do senhor feudal. Os servos, ó, faziam a plantaçãozinha deles ali perto da casinha deles. Então, olha como tinha partes esse senhor, esse feudo, né? Ele não era uma simples terrinha, não era um terreninho, era uma região grande e com muitas plantações. Tinha, às vezes, aqui, a gente observa aqui atrás, alguns animais que criavam aqui desse lado também, né? Então, gente, era isso que a gente tinha aí para conhecer hoje. O feudo, gente, eu adoro essa parte. A gente até, olha aí, vamos ficar na surpresa aí, torcendo para que tudo corra bem, né? Ano que vem, que assim que nós voltarmos, nós podemos fazer, né, Juliana? Aquele nosso lanche medieval na sala de aula. Todo mundo com suas roupinhas medievais. Lanche medieval. Que legal, né? Vamos ver, porque... É terça? Oi? É terça? Não, ano que vem. Ah, que tá. Ano que vem, quando nós voltarmos para a sala de aula, nós podemos fazer isso logo no início, porque a gente ainda vai continuar com esse período medieval ano que vem, né? Aí a gente pode organizar esse lanche, fica muito legal. Oi. Se tudo melhorar, a gente faz, né? Exatamente, é o que eu estou falando. Deus de ajudar a tudo isso aí, seguir aí as normas aí que é preciso, né? Sair uma vacina boa que proteja, né? Eu espero, estou contando com isso, acredito que Deus vai orientar essas pessoas para que isso realmente aconteça. E acontecendo, a gente planeja essa atividade logo no início do ano, né? Assim que nós começarmos a frequentar a escola, né? Gente, beijo grande. Então, sábado a gente tem um encontro. É verdade. Agora eu quero saber. Oi. Como que vai pagar? Tchau, Pra professora. passar na Tchau, ponte 6 Juliana. vezes, sendo que os feudais não dão salário mínimo. É o que, João? Como vai pagar pra passar nessa ponte que você falou? Às vezes assim, sendo que os feudais não dão salário mínimo. Não esquece salário mínimo. Quem paga são outras pessoas que estivessem passando por ali, numa carruagem, outras pessoas passando. É isso. Ok. Gente, beijo grande para vocês, então. Até nosso Professora, até sábado. encontro sábado.